Governador do estado anuncia liberação de parte do 13º salário a servidores. E você vai ver também. Um novo estudo revela que até 2050 serão assustadores os números de diabéticos no mundo. Vendas de bitcoins bate novo recorde no país. Criciúma realiza a Copa Sub-17 com clubes nacionais e internacionais em busca de novos talentos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais um Informe Região e mais uma semana de temperatura variando. Aí já a gente vai dar toda a previsão do tempo para você, mas hoje é um dia super quente aqui no sul catarinense, a temperatura já na casa dos 26 graus, 1 da tarde mais 15 minutos, e ela deve ficar assim pelo menos até quarta-feira, quando na quinta chega uma nova frente fria e promete aí derrubar de novo as temperaturas. A gente vai ampliar a previsão do tempo, mas a gente já deixa essa informação para você que hoje, segunda, terça e quarta, os dias prometem ser quentes e abafados em todas as regiões do estado. Então, portanto, aquela hora de cuidar da hidratação, da alimentação, da saúde, para essa troca de temperatura. Já a gente amplia tudo isso para você. Durante um período de 9 anos, a qualidade de vida dos brasileiros aumentou em níveis consideráveis. Por outro lado, a desigualdade social aumentou e as minorias seguem com o menor bem-estar. As áreas de moradia, saúde, educação e lazer avançaram de uma maneira positiva jamais vista desde o início da série histórica. Por outro lado, a desigualdade permaneceu no mesmo patamar. O bem-estar é muito baixo nas famílias em que o chamado cabeça da casa é preta, parda, mulher ou ainda que tem menor renda ou baixo grau de instrução. Os dados foram revelados por 2 edições da pesquisa de orçamento familiar divulgadas pelo IBGE. Segundo o levantamento, a população brasileira em geral começou a viver melhor nos últimos anos. O índice de perda de qualidade de vida da população que as pessoas desfrutavam entre os anos de 2007 e 2008 caiu quase 30% entre 2017 e 2018. Significa que tudo melhorou. Já o índice de desempenho socioeconômico cresceu 13% no mesmo período. Esse aumento só foi possível graças a diversas políticas públicas de desenvolvimento social. Mas essa melhora não foi suficiente para eliminar as diferentes desigualdades presentes em nosso país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a desigualdade foi mais intensa do que nas outras regiões. A disparidade social fica mais evidente quando comparamos os assuntos relacionados à educação, acesso aos serviços financeiros, padrão de vida, transporte e lazer entre as diferentes classes sociais. Portanto, a pesquisa mostrou que o bem-estar das famílias também é severamente impactado por diferentes áreas da vida. O preço do Bitcoin atingiu seu nível mais alto em um ano, na última sexta-feira, após vários dias em alta, impulsionado principalmente pelos interesses de grandes grupos de Wall Street. Anúncios recentes sobre projetos de produtos financeiros apoiados por esta criptomoeda aumentaram o valor do Bitcoin nas últimas sessões. O preço subiu mais de 4% para $31.410,93, seu nível mais alto desde junho de 2022. Quando a mais conhecida das criptomoedas nasceu, em outubro de 2009, ela estava cotada a $0,0076.
Desde então, experimentou forte volatilidade, chegando a quase 69 mil euros em novembro de 2021, mas também caindo com força em 2022. O mercado de criptomoedas como um todo tem atualmente um valor superior a 1 trilhão e 235 bilhões de dólares. A tabela do governo federal sobre os carros populares com desconto está inflada e tem diversas inconsistências de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O órgão disse que 266 versões de 32 modelos de veículos de 9 montadoras diferentes fazem parte do programa de descontos patrocinados, mas o número real é bastante inferior, menos da metade disso. Foram encontradas inconsistências nos dados de várias montadoras, como Citroën, Fiat, Honda, Hyundai e Peugeot. Em outras 3 empresas não há problemas nas informações: Renault, Toyota e Volkswagen. A Fiat, por exemplo, é a montadora com mais modelos no programa e a que mais conseguiu subsídio até agora no valor de 170 milhões de reais. Segundo o Ministério, foram as montadoras que consideraram tais diferenças como versões diferentes e esse entendimento se reflete na lista que se tornou pública. Atualmente, a Fiat é a montadora com mais modelos com descontos no programa do governo. A seguir, novo estudo revela que mais de 1 bilhão de pessoas serão portadoras de diabetes até 2050. Olá, meus amigos, Pastor Almeida, um amigo de todos. Eu estou passando aqui para dizer para você que eu estou ali na nossa sede estadual de Santa Catarina, na rua Cipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. Nós temos reuniões segunda-feira da Prosperidade, 9, meio-dia, 3 da tarde e às 7h30 da noite, que é o Congresso Internacional. Aí na quarta-feira é a Sagrada Família, 9, meio-dia, 3 da tarde, 7h30 da noite. Sexta-feira, Libertação e Cura Divina, 9, meio-dia, 3 da tarde, 7h30 da noite. Agora, domingo é o dia maior da igreja. É para quem quer Deus, quer vencer, você não pode ficar de fora. Venha ser cheio do Espírito Santo de Deus. 8 horas da manhã, 3 da tarde, 5 da tarde e às 7 horas da noite. Rua Cipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. E se você quer entrar em contato com o Pastor Almeida, o amigo de todos, o WhatsApp é fácil, 48, que é o DDD de Santa Catarina, 988714184. Anote esse telefone, em algum momento você vai precisar de um amigo. E o Pastor Almeida é o amigo de todos, 988714184. Lembrando, para quem está fora de Santa Catarina, o DDD é 48. Siga-nos nas redes sociais, @IIGD Florianópolis, Facebook, @IIGD Florianópolis é o Instagram, tá bom? Obrigado pelo carinho, eu espero por você. 988714184, linha direta com o Pastor Almeida. Que Deus abençoe e até a próxima. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na rua Arcipreste Paiva, 135. A graça de Deus está em todo o mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia, esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar. No Sala de Entrevistas dessa semana, eu recebo aqui a psicóloga Franciele Becker, que vai conversar com a gente sobre o trabalho da psicologia no esporte, principalmente na área do futebol e do alto rendimento. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero por você. E
E o Supremo Tribunal Federal mandou para o Congresso aprovar novas regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Para os ministros, a regra de distribuição atual poderá valer até 31 de dezembro de 2025 ou até a vigência do novo texto. O Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso fixe novos critérios para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. O fundo é resultado da arrecadação federal com o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. A fatia destinada ao fundo desses recursos é de 21,5%. Cada estado tem direito a uma parcela do montante. Os recursos entram para o orçamento dos estados e podem ser utilizados pelos governadores. Em julgamento no plenário virtual, o STF decidiu que a regra atual vai ser mantida até o dia 31 de dezembro de 2025, ou até a edição de uma nova legislação. Os ministros decidiram invalidar trechos da lei que tratam do cálculo, da entrega e do controle das liberações dos recursos do fundo. Para a Corte Suprema, os critérios precisam manter o equilíbrio socioeconômico entre os estados. Entre outros pontos, a norma válida desde 2016 vincula o reajuste das parcelas de cada estado ao índice da inflação oficial e ao PIB. A maioria do plenário seguiu o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia. A ministra afirmou que não se pode admitir a manutenção de um modelo considerado insuficiente pelo STF, que não promove a justa distribuição dos recursos em conformidade com as disposições constitucionais. O Ministério da Saúde atualizou em nota técnica as recomendações para o uso da máscara no dia a dia, entre elas o uso por pessoas com ou sem sintomas gripais, já que também podem ser casos suspeitos de Covid-19. No mês passado, a Anvisa já havia flexibilizado as medidas de proteção facial, tornando a obrigatoriedade restrita a apenas alguns grupos específicos em unidades de saúde. Mas por conta do aumento dos casos de síndrome respiratória agudas graves, o Ministério indicou alguns grupos recomendados a utilizar a proteção. Segundo a pasta, os grupos são o de pessoas com sintomas gripais, casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, além de pessoas que tenham tido contato próximo com caso suspeito ou confirmado. O outro grupo são de pessoas com fatores de risco para complicações da Covid-19, ou seja, imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades. A recomendação para esse grupo é para evitar mais internações, já que eles se encontram em situações de maior risco de contaminação, como locais fechados e mal ventilados, locais com aglomeração e em serviços de saúde. As medidas de prevenção, para além da máscara facial, continuam a ser fortemente recomendadas pelo Ministério. Entre elas estão o distanciamento físico, a higienização das mãos com álcool em gel 70% ou água e sabão. A flexibilidade tem como contexto a determinação da Organização Mundial de Saúde, que descreve a pandemia da Covid-19 no momento atual como um problema de saúde estabelecido e contínuo, não constituindo mais uma emergência global. No Brasil, o cenário apresenta queda do número de óbitos, hospitalizações e admissões em unidades de terapia intensiva relacionadas à doença. E atenção, o número de pessoas com diabetes vem crescendo em um ritmo alarmante no mundo inteiro. De acordo com os recentes estudos publicados na revista científica The Lancet, mais de 1 bilhão de pessoas serão portadoras da doença em 2050. Os próximos 30 anos deverão ser marcados por um aumento sem precedentes do número de pessoas com diabetes. A estatística de 529 milhões de pessoas portadoras da doença, que já é considerada alta, deve mais que dobrar no período e chegar a um total de 1 bilhão e 300 milhões. De acordo com a pesquisa, a maioria desses casos serão de diabetes tipo 2, forma da doença que é ligada à obesidade e pode ser evitada com uma reeducação alimentar e práticas de atividades físicas regulares. Embora os casos tenham tendência de crescer no mundo todo, algumas regiões serão mais atingidas que as outras. É esperado que quase 17% da população do norte da África e Oriente Médio
tenham diabetes em 2050. Já na América do Sul e Caribe, esse número cai para 11%. Segundo os estudiosos que realizaram a pesquisa, o aumento da taxa de crescimento do diabetes não é apenas alarmante, mas também um desafio para todos os sistemas de saúde do mundo, já que a doença está ligada a vários outros problemas, como doenças cardíacas e derrames. A pesquisa tem o objetivo de mostrar o ponto em que a saúde da população mundial pode chegar se continuar no ritmo em que se encontra, além de passar uma consciência da desigualdade, já que existem diversos pacientes diabéticos vivendo em países de baixa e média rendas que não têm acesso ao tratamento médico adequado, o que dificulta ainda mais a luta contra a doença silenciosa e muitas vezes fatal. E nessa semana o clima promete ser mais quente, mas também tem a volta da chuva e o frio. Confira agora a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 13 graus, chegando aos 29. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noites de tempo aberto, ainda sem nuvens. Quarta-feira, o dia amanhece com 12 graus, chegando aos 28. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica nublado, mas não chove. Quinta-feira, o dia amanhece com 11 graus, chegando aos 20. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e expectativa de chuva a qualquer hora do dia. Sexta-feira, o dia amanhece com 10 graus, chegando aos 21. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A seguir, Copa Criciúma Sub-17 mexe com as expectativas dos futuros craques da bola. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua. Não deixa faltar, vai orar, vai ler a Bíblia, não perca a tua esperança, fique ligado em Deus todo dia da tua vida, porque você nunca saberá qual será o teu último dia. Portanto, nós devemos viver hoje como se Jesus voltasse quando? Voltasse hoje. Tem filho que está zombando do pai, zombando na mãe. Que igreja o quê? Não preciso não, está por fora e não sei o quê. E o tempo está passando e o noivo está se aproximando. O dia está chegando. Então, o prudente, meu irmão, é aquele que leva azeite, é aquele que está andando em comunhão, é aquele que está se preparando para o encontro dele com quem? Com Deus. Se prepara, meu irmão. Não deixe esse mundo entorpecer tua mente, não. Não deixe nada nesse mundo se tornar sua prioridade. Tudo nesse mundo é secundário. Prioridade é o Senhor, é a palavra que tem o poder para salvar a nossa alma e nos fazer pessoas felizes de verdade. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Fale glória a Deus. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Sala de entrevistas dessa semana, eu recebo aqui a psicóloga Franciele Becker, que vai conversar com a gente sobre o trabalho da psicologia no esporte, principalmente na área do futebol e do alto rendimento. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero por você. Olá, povo de Balneário Camboriú, pastor Paulo Borges, convidando você e sua família a vir participar de uma de nossas reuniões. Quarta-feira pela família, 9, 15 e 19h30. Você que está passando por aflições, dificuldades nessa área, eu digo para você, não cruze os seus braços, venha buscar pela sua família, porque existe uma palavra de Deus
para mudar essa história. Assim também é sexta-feira, pessoas que não estão dormindo, ansiosas, aflitas, pessoas com problemas espirituais e às vezes passando por doenças que podem ser tiradas do corpo, da vida delas, através da oração da fé, através do poder da palavra. 9h15 e 19h30, sexta-feira. Domingo, louvor e adoração, 8 da manhã, às 15 horas e às 19 horas. Espero por você, pela sua família. Rua 501, número 150, bem próximo ao Teatro Municipal, Centro de Balneário. Eu espero por você, pela sua família, em nome de Jesus. Olá, minha amiga Mulher que Vence, me chamo Ivonete Santos e gostaria de ministrar uma palavra ao teu coração, onde hoje está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim a santa palavra de Deus: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Aqui fica bem nítido o que o Senhor está dizendo, que nós temos que buscar a Ele de todo o nosso coração. Então não é 50%, não é 99%, é de todo o nosso coração e assim Ele vai operar em nossas vidas. Não importa a dificuldade que você esteja passando, busca Ele de todo o teu coração, faça uma oração com sinceridade, derrama o teu coração diante da presença do Senhor e você com certeza vai ver o mover de Deus na sua vida. Amém? Fica aqui o meu abraço, em nome de Jesus. A safra não está sendo para lá das melhores, mas a pesca da tainha teve um grande lanço nos últimos dias e os pescadores comemoraram até com a ajuda de um manezinho muito especial. E o frio que passou pelo estado na última semana ajudou os pescadores com os lanços na safra da tainha. De acordo com o último balanço, foram capturadas de 10 a 20 mil peixes, trazendo um pouco mais de esperança aos pescadores. Em um desses arrastos, os pescadores de Morro das Pedras, na capital, tiveram uma ajuda extra na captura. O ex-tenista Gustavo Kirten ajudou a puxar um lanço de pesca e comemorou junto com os pescadores a rede pesada e cheia de peixes. Daí, gurizada, estamos puxando aqui, ó. Pega quem é que tá puxando a rede com nós aqui, ó, o Guga. O Guga. Dale, Guga. Aí, ó. Esse bicho, rapaz. Pega. Depois de atingir a cota liberada pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento, a pesca anilhada se encerrou na última quarta-feira, dia 21. Um protesto está sendo realizado pelos pescadores pedindo que a antiga cota passe a valer, que era de 860 toneladas. A safra da tainha vai até o próximo dia 31 de julho. A expectativa até lá é que a safra deste ano supere a do ano passado, já que em 2022 a pesca não foi nem metade do que estava sendo esperada pelos profissionais. E o Rogério Cardoso, o Abacate, que é o presidente da colônia Z33 do Balneário Rincão, informou para a gente hoje pela manhã que eles estão fazendo aí lanços da tainha, né, lançando as redes, mas somente no alto mar. Essa cena aí da puxada para chegar ali no Rincão, os peixinhos pulando, tá bem mais complicado. Então, portanto, eles estão indo um pouquinho mais para longe para buscar essa tainha e, quem sabe, aí ter novos lanços, novas toneladas, chegando também ao sul catarinense, que está difícil. Final de semana também teve um lanço muito bom, já um alívio para esses pescadores que estão trabalhando desde o começo do mês, tentando, né, pescar a tainha. Vai até agora o final desse mês, 31 de junho, o tempo da pesca. O artesanal, né, que essa questão da tonelada foi baixado, também estão encontrando dificuldades, enfim.
Tá todo mundo apreensivo nessa safra, porque querendo ou não, é aí a sobrevivência de muitos pescadores do nosso estado. E mudando de assunto, o governador Jorginho Melo anunciou agora há pouco, através das redes sociais, que o governo do estado vai antecipar a metade do 13º salário de 2023 para os servidores públicos do estado de Santa Catarina. O depósito de 50% do valor será realizado em 14 de julho, colocando 640 milhões de reais extras na economia do estado, somando os valores aos pagamentos realizados em junho e julho. Serão aí mais de 2,7 bilhões de reais nesse intervalo, um pouco mais de 30 dias. A segunda parcela será paga somente em dezembro, em data a definir, e o governador Jorginho Melo lançou esse comunicado. Quero dar uma boa notícia aos funcionários públicos de Santa Catarina. Vamos pagar a primeira parcela do 13º, dia 14 de julho, num esforço de todos nós, todos os órgãos de controle, procurando arrumar as contas do governo e dando essa oportunidade ao funcionário público que tem nos ajudado, essa antecipação da primeira parcela do 13º. Um esforço muito grande, e não é, meu secretário Cleves? Sim, governador, a decisão de antecipar essa parcela foi avaliada com muito critério, com muita responsabilidade pelo senhor e por todos aqueles que cuidam da gestão das contas públicas. Isso é um dinheiro muito bem-vindo para os cerca de 172 mil servidores públicos catarinenses e que merecem o nosso reconhecimento. Essa antecipação também foi muito positiva para todo o estado, né? Somados os pagamentos de junho e julho, serão injetados quase 3 bilhões de reais na nossa economia em pouco mais de 30 dias. Isso só foi possível porque o senhor e o seu governo vêm adotando todas as medidas necessárias para o equilíbrio do caixa. Com os ajustes definidos no PAFISC, o nosso plano de ajuste fiscal, nós estamos criando as condições para manter as contas em dia, cumprir os nossos compromissos e assegurar os investimentos que os catarinenses tanto precisam. O cenário macroeconômico ainda é um pouco desafiador, mas nós temos sinais claros de que nós estamos no caminho certo. Contamos com o apoio de todos vocês. Forte abraço e viva Santa Catarina! Tá aí, portanto, o anúncio feito através das redes oficiais do governo do estado, onde essa liberação do 13º salário será feito para os servidores do estado no próximo dia 14. Portanto, o pessoal já vai fazendo as contas, um dinheiro que chega antecipadamente. E mudando de assunto, o Criciúma está realizando um evento onde reúne times do Brasil e da Argentina para a disputa da primeira Copa Sub-17. É uma oportunidade de mostrar o futebol e também entender a vida e a pressão de um atleta profissional. O grande sonho de ser um atleta profissional passa pelas categorias de base. Salve raras exceções, vivenciar essas competições, além dos treinos diários, faz parte do crescimento e do aprendizado para esses jovens que buscam o seu lugar no mundo da bola. Visando esse futuro, o Criciúma Esporte Clube, junto com parceiros, está promovendo desde o final de semana a primeira Copa Criciúma Sub-17. A competição vai até 1º de julho e conta com a participação de 6 grandes clubes do Brasil e 2 da Argentina. Olha, para o Criciúma Esporte Clube é uma competição que eu diria que é o ponto de largada para novas competições. Nós precisamos mostrar a estrutura física que nós possuímos, a estrutura de recursos humanos do Criciúma, que é muito boa. Todas as equipes estão elogiando o que foi construído para nós fazermos essa competição. Lembrando que hoje no Brasil tem cerca de 600 clubes profissionais, dos quais o Criciúma faz parte de um pelotão de elite. São 38 clubes que têm o certificado de clube formador, entre eles o Criciúma Esporte Clube. Então, pensamos que o Criciúma está maduro para poder mostrar esses diferenciais que possui, né? Mais encorpada, com uma estrutura maior e melhor. A imprensa do eixo Rio-São Paulo, a imprensa do Brasil, está dando ênfase à Copa Criciúma e é um orgulho para nós, né? E também estamos mostrando que a base do Criciúma ela é forte, ela é competitiva. Fizemos um jogo com o clube argentino, que é um clube conhecido mundialmente, fomos muito bem. Estamos no intervalo, um jogo com outro clube argentino, estamos vencendo o jogo por 1-0, né? Então aqueles que não acreditam na recuperação da base do Criciúma, está aí o resultado, né?
Os clubes foram divididos em 2 grupos, com 4 times. No grupo 1 estão Criciúma, Curitiba, Grêmio e São Paulo. No grupo 2, conta com Internacional, Sport Recife, Talleres e News Old Boys, ambos da Argentina. E para quem esteve já tentando traçar esse caminho e chegou a uma carreira de sucesso, é claro que vira referência. Éder, atacante e ídolo do clube, que começou na base do Criciúma, viveu a experiência na Europa e até seleção italiana. Esteve presente no CT hoje, dando aquela força para a futura geração. Desde que eu estava na base aqui do Criciúma, na nossa época tinha a Taça BH, Taça Tramandaí e outras que eu acho que é o momento que todos esses meninos sonham, não é? Porque eu acho que hoje aqui tem vários empresários, vários clubes, vários talvez até treinadores aí de seleção sub-17 da categoria deles, e tá um torneio muito organizado, né? Eu acho que isso é importante, e a vitrine que eles têm é muito grande, né? Como você falou, times da Argentina que vieram, times fortes, times que eles possam mostrar a qualidade deles. E eu falo para mim, na época da minha base, quando a gente tinha esse torneio, a gente não via a hora de jogar, de mostrar, porque pode ser um jogo desse para qualquer menino, pode ser uma oportunidade única. E se para o coração do atleta e para o seu futuro esses jogos são importantes, imagina para os pais. A mãe do agora profissional Gabriel Capella está junto com a avó do atleta passando uns dias na cidade. Ele, que é do Rio de Janeiro, está em Criciúma há pouco mais de um ano. Elas aproveitaram a estada na cidade e estão acompanhando os jogos. E para elas também é um treinamento para torcer nas futuras competições do atleta. Muitos sentimentos, sabe? Passa-se uma história, né, de tudo desde o início dele, da nossa luta, né? Desde pequeno, o Gabriel Capella joga desde muito novo, desde 6 anos, e assim, poder acompanhá-lo e presenciar, né, o crescimento dele e a competição é muito importante. O tempo inteiro, gritando, torcendo, pedindo a Deus para que encaminhe, que dê tudo certo, é isso. A Copa Criciúma Sub-17 segue durante a semana. Os 2 primeiros colocados de cada chave fazem a final no próximo sábado, no gramado do estádio Heriberto Wilson. Tá aí, portanto, os pais ficam nervosos, os torcedores, mas é muito emocionante ver a gurizada aí se despontando para o futebol. Quem sabe, né? Daqui a pouco novos nomes, o Criciúma que tem, né, esse referencial de revelar bons atletas, então daqui a pouco sai mais alguém por aí, mas o importante mesmo é essa integração. A Copa Criciúma Sub-17 também está em parceria com o município de Cocal do Sul, que hoje recebe esses atletas, as comissões, para um grande jantar festivo na Rua Coberta, recém-inaugurada. Portanto, as cidades interagindo, os patrocinadores fazendo aí a sua parte também para proporcionar esse evento para a cidade. Lembrando, dia 1º tem a final aí dessa competição e amanhã tem jogo do Criciúma. Você que é sócio, quer ingresso infantil, tem que ir lá na bilheteria buscar, porque amanhã não vai ter liberação na catraca para as crianças menores de 12 anos, não. Então, portanto, se agilize, porque são poucos ingressos para depois não ter problema de ficar a gente de fora do estádio. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira, começo de semana. Lembrando para você que essas e outras notícias você encontra seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto daqui a pouco em mais uma edição do Boletim Primavera para você. Já às 14h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e também tem a Hora da Graça chegando para abençoar você e sua família às 16h. Gente, até amanhã, uma boa segunda e faça uma boa semana. Tchau!